Biblioteca Gira, que gira! A Biblioteca Municipal nas ondas da rádio. Sintonize-se e viaje connosco ao som da biblioteca. A nossa missão é desafiá-lo, surpreendê-lo e informá-lo sobre todos os serviços e atividades que pode encontrar na sua biblioteca e muito mais. Escritores, ilustradores, Histórias, poesia, filmes, músicas, memórias, conversas, lugares, tradições, sugestões, livros, leituras, uma infinidade de razões para ficar connosco e não perder pitada. Saiba mais sobre nós, sobre o nosso dia-a-dia. No nosso programa, iremos abordar diversos temas, conhecer melhor os autores que lemos, mesmo aqueles que estão ao nosso lado, em Ilhavo, e que tanto prezamos. Obrigado pela sua companhia. O nosso tema de hoje é a banda desenhada, uma forma de contar histórias que concilia a imagem com a palavra escrita. A BD, como é carinhosamente chamada, funde-se no misto entre comunicação verbal e não verbal, entre imagens e textos curtos. Os desenhos são acompanhados por retângulos com as falas do narrador e também por balões que representam os diálogos ou pensamentos das personagens. A banda desenhada substitui o texto por símbolos ou imagens expressivas com onomatopeias que representam sons e movimentos essenciais na criação de dinâmica e sonoridade nas sequências de imagens. Outra característica marcante da BD é o uso do humor e da sátira. Quem nunca se riu com o sarcasmo de Garfield ou da Mafalda? Ou mesmo com o Pato Donald e a sua vida azarada? Ou com o Obelix e a sua vontade inigualável de bater em soldados romanos e comer javalis? Ou com o Cascão a fugir da água e o Coelhinho da Mónica? Considerada atualmente como a nona arte, só a partir de 1930 a banda desenhada se expandiu como literatura de massas. Inicialmente publicada em jornais, rapidamente ganhou o seu formato próprio, sendo impressa em papel com menos qualidade, o que permitia maior capacidade de compra numa época marcada por uma crise económica. Nos Estados Unidos surgem figuras míticas do universo da banda desenhada, como Mickey, Donald, entre muitas outras personagens criadas por Walt Disney, e o advento dos super-heróis, com personagens como Super-Homem, Tarzan, entre muitos outros. Estas bandas desenhadas, em particular as dos super-heróis, tiveram um sucesso estrondoso, contando atualmente com milhões de fãs, tornando-se numa indústria de entretenimento com adaptações cinematográficas e um festival de reconhecida importância, a Comic Con. Na Europa, a popularização da BD tem início a partir de 1950, com as criações franco-belgas, imortalizando nomes como Asterix, Tintin ou Lucky Luke. No Japão, a banda desenhada é denominada como mangá, com tiragens impressionantes e uma natural ligação ao cinema de animação, conhecido por anime. O nosso país conta atualmente com vários autores de banda desenhada, alguns também estabelecidos como cartunistas. Portugal organiza ainda 2 festivais internacionais sobre a temática, em Amadora e Beja. Considerada inicialmente como literatura infantil, a banda desenhada consolidou-se atualmente como um estilo de literatura versátil, admirada quer por crianças, quer por adultos. Olá a todos! Hoje estamos em conversa com António Jorge Gonçalves, uma inspiração artística, partindo sempre do desenho ligado às artes do palco, com as suas performances de desenho digital ao vivo e ao livro, a solo ou com outros escritores na criação de livros originais, onde o texto e a imagem se relacionam de forma íntima e experimental. O seu trabalho engloba a banda desenhada, a ilustração e o cartoon político, contando já com uma coleção significativa de prémios nesta área. É por isso um artista multifacetado, ligado às palavras e às diferentes leituras da arte e da vida. Correto, António? É isso mesmo. Muito bem, bem-vindo. Olá, olá. Vamos então dar início à nossa entrevista e eu começo por perguntar se nesta relação com as palavras e com a leitura, lembra-se qual foi a primeira história que lhe contaram? Ficou na sua história ou já passou à história?
Eu não sei se foi a primeira, mas há uma história que povoou a minha infância, que é a história de João e Maria, Hansel e Gretel. Eu acho que muito por causa do livro que eu tinha. Era um livro muito bonito, tinha na altura uma técnica que eu não voltei assim a ver muito. Havia assim umas imagens que a gente, consoante o ângulo em que olhava para a imagem, aquilo parecia que tinha uma tridimensionalidade. E eu acho que muito por causa disso, porque essas imagens eram tão sugestivas e tão fortes, e depois porque eu voltei depois mais tarde, quando fui pai, a contar a história à minha filha, e eu acho que para uma criança é uma história absolutamente aliciante, essa ideia de que os pais nos despacham e que a gente tem de andar a deixar migalhinhas para marcar no nosso caminho de regresso. Acho assim uma ideia fantástica de história. Como é que surgiu o gosto e este caminho artístico na banda desenhada? Queria ser cartunista desde pequenino? Quer dizer, eu de facto sempre fiz banda desenhada, porque assim, nós normalmente quando crianças começamos a desenhar figurativamente por volta dos 4 anos, mais ou menos, e a minha primeira banda desenhada de facto é dessa altura, ou seja, eu faço banda desenhada desde que comecei a desenhar figurativamente, era o nascimento de uma zebra, era assim a sequência das imagens, era uma coisa que eu devia ter visto na televisão, a zebrinha a sair do lado de dentro, e então, para mim, eu acho, não sei exatamente explicar porquê, mas dá-me a impressão que instintivamente, desde pequeno, eu percebi que queria contar histórias através de uma sequência de imagens. É uma coisa que eu faço, de facto, desde pequeno, antes até de lhe chamar algum nome, de lhe chamar banda desenhada ou o que quer que seja. E é mais difícil fazer banda desenhada ou ilustrar uma história? Consegue dizer-nos, em pouquinhas palavras, o seu processo de criação? Como é que tudo isto acontece? É assim, eu acho que o processo é sempre o mesmo, o processo de contar uma história é o mesmo, quer seja contá-la ao vivo, quer seja fazê-la numa peça de teatro, quer seja fazer num filme ou num livro. O processo é sempre o mesmo. Para mim, a coisa principal quando quero desenhar uma história em qualquer uma destas maneiras, e hoje em dia trabalho nestes vários registros diferentes, é eu perceber o que é bem, perceber o que é a minha história e o que é o central dessa história. Ou seja, geralmente quando eu faço uma história, ela tem a ver com qualquer coisa ou que se passou comigo ou que se passou com alguém que eu conheço e que me marcou muito, ou que se passa no mundo e que me marcou muito, e portanto a história muitas vezes é uma espécie de maneira que eu tenho de exprimir aquilo que eu senti com essa história, porque eu acho que as histórias nos fazem sentir coisas e acho que as histórias existem na humanidade para nós podermos tentar perceber coisas. É por isso que nós contamos uns aos outros, é por isso que nós escutamos as histórias, para tentarmos perceber, porque isto nem sempre é muito fácil de se perceber. Verdade. Se fosse um personagem de banda desenhada, qual é que seria e porquê? E qual é que não seria de certeza? Eu, fazendo um bocadinho de batota, mais do que um personagem de banda desenhada, eu diria um personagem. E eu acho que o personagem que eu gostaria de ser seria o Chapeleiro Louco da Alice no País das Maravilhas. É um personagem fantástico, toca-me muito naquela história, quando a gente às vezes vê histórias ou lê histórias e sente que há um personagem que tem qualquer coisa que nos cativa e que somos nós, podemos ser nós. Acho que os chás daquele Chapeleiro Louco têm qualquer coisa a ver comigo, definitivamente. Acerca daqueles que não poderia ser, bom, os vilões em geral, eu não me identifico, embora acho os personagens dos vilões muito interessantes, mas eu acho que a minha fantasia de facto vai mais nesse sentido convencional de me querer ver na posição do herói, de alguém que tem de vencer as dificuldades, que tem de ir à procura de qualquer coisa. Por acaso tem aí algum dos seus livros de banda desenhada que nos queira mostrar? Tenho alguns que vos posso aqui mostrar, não é? Ana foi o meu primeiro livro profissionalmente, ou seja, eu fiz muita banda desenhada enquanto criança e enquanto jovem, mas foi com esta história, com este herói, que eu fiz os meus primeiros 3 livros com o Nuno Artur Silva a escrever. É uma coisa que eu tenho feito muitas vezes, é trabalhar com escritores, a solo, mas também com escritores,
Falando dessas parcerias, outra pessoa com que eu tenho trabalhado bastante recentemente é o Onjaki. A Escuridão Bonita e O Convidador de Pirilampos são dois dos livros que... Nós temos agora cá na biblioteca, sim, sim. eu faço-lhe as capas dos livros, enfim, a gente tem uma relação que está para lá disso, fazemos concertos juntos, eu faço desenho ao vivo e ele escreve ao vivo, mas esta história, por exemplo, tem a particularidade de eu, o ano passado, a ter adaptado ao teatro, e é uma peça que temos tido em digressão com a atriz Cláudia Semedo, o músico José Conde, clarinetista, e a artista Paula Dele Cavo, que divide comigo a parte visual, mas há esse lado interessante das coisas misturadas. Este, por exemplo, chama-se A Minha Casa Não Tem Dentro, é a minha última novela gráfica, a minha última banda desenhada. É um livro que é mais ou menos autobiográfico, tem a ver com um episódio que realmente me aconteceu e que me marcou e que me deu vontade de contar. Este, por exemplo, é um outro livro um pouco fora da caixa, mas teve a ver com uma série de anos em que eu andei a desenhar pessoas sentadas no metro no mundo inteiro, nestas cidades todas do mundo. Muito interessante esse projeto. Que depois acabou em livro também. E ainda tenho aqui, já vi que está ali uma atrás tenho aqui Sim. Os meus livros da Patológico, que Nós são... somos fãs e contamos as suas histórias. Eles começaram todos por ser histórias que eu contava à Miranda, à minha filha, quando ela era pequenina. Na realidade foi assim que elas apareceram. Depois foram peças de teatro, ou seja, eu montei peças de teatro com essas histórias, com a atriz Ana Brandão, e só depois disso tudo é que realmente vieram a ser livros, não é? E isso é uma coisa que, como vos estava a dizer há bocadinho, que eu cada vez mais sinto, que é as histórias realmente podem e devem ser contadas de muitas maneiras. Exatamente, muito bem. Quem são as suas referências, ídolo, inspiração na área do desenho e em particular na área da banda desenhada? As referências foram muitas, eu tenho muitos pais criativos, houve muita banda desenhada que eu li desde pequeno, mas quando era pequeno, justamente o Tintin, a série Tintin do RG, era uma cena que me fascinava muito. Eu sempre fui muito ligado em histórias em que os personagens podia ser eu, ou seja, nunca fui muito do género super-heróis, ou eu também queria ser o Homem-Aranha ou ter poderes extraordinários. Eu sempre gostei destas histórias em que havia alguém, rapaz ou rapariga, homem ou mulher, que era como eu e que passava pelas mesmas dificuldades do que eu, só que tinha as suas estratégias. E o Tintin, o que me agradava é que ele era como qualquer um de nós, era um repórter, só que fazia viagens pelo mundo todo, e isso era uma coisa na infância não me parecia muito possível, os meus pais não viajavam muito, mas depois, quando eu comecei a minha vida adulta e comecei a viajar, e isso se tornou realmente uma coisa muito importante na minha vida, eu percebo que já lá estava no Tintin. Eu acho que o meu apetite todo pela viagem começou no Tintin. Eu acho que às vezes os livros têm esta força que é a gente consegue viajar sem sair do mesmo lugar e ganhar apetite para as nossas viagens mais tardias. Hoje em dia as minhas referências são muito mais variadas a nível da literatura, a nível do desenho, mas gostaria, por exemplo, de falar de um ilustrador português contemporâneo que eu conheço e de quem eu gosto muito, que é o Nuno Saraiva. O Nuno Saraiva, por exemplo, que é um desenhador lisboeta, ele desenha, ele é uma espécie de cronista social da vida da minha cidade, que é Lisboa, e para mim é muito, muito interessante poder estar a ver continuamente a recriação e a representação deste sítio onde eu vivo através dos olhos de outra pessoa. Agora queria desafiá-lo para uma pequena brincadeira rápida. A linha? Vamos aí? Vamos lá. Então, super-homem ou super-pato? Super-pato. Mónica ou Mulher Maravilha? Mónica, sem dúvida. Recruta Zero ou Zé Carioca? Zé Carioca. Uzitz ou Naruto? Essa já é mais difícil, conheço mal os dois, portanto passo. Ok, boa. O Tintin ou Pantera Cor-de-Rosa? Bom, Tintin. Esta já respondeu. Calvin ou Asterix?
Calvin. Eu acho que se eu fosse em pequeno eu diria Asterix, porque eu acho que o Calvin precisa que a gente já saiba um bocadinho mais da nossa vida e da filosofia de vida para realmente apreciar. Mafalda ou Maitena? É difícil essa também. Essa também vai a Zécua. Eu conheço bem as duas, mas acho que é Zécua. Apesar de que a Mafalda, enfim, a Mafalda é uma clássico. contestatária inigualável, não é? Exatamente. E agora, Snoopy, Rantanplan, do Lucky Luke, ou Pluto? Snoopy. Definitivamente. Snoopy, definitivamente, sim. Muito bem. Para finalizar a nossa entrevista, que é assim muito curtinha, está quase a acabar, gostaríamos que deixasse uma sugestão de leitura aos nossos ouvintes. Ora bem, já falei dela há bocadinho. Eu gosto bastante mais da edição integral, há umas outras edições adaptadas, mas eu acho que não há justificação. Eu li este livro ainda muito cedo com a minha filha, e acho que foi uma coisa que eu fiz com ela, ainda hoje, às vezes, ela hoje já tem 11 anos, a caminho dos 12, mas ainda hoje, às vezes, leio livros com ela. Em particular, a primeira história, eu gosto mais do País das Maravilhas do que o Lado do Espelho, mas eu acho que esta história é, de facto, extraordinária. Acho que tem cá... Dentro desta história estão todas as histórias, como se diz, das boas histórias, não é? E é um prazer imenso ler este livro. Já o li várias vezes, já vi várias vezes a versão da Disney, já vi mais do que uma vez a versão do Tim Burton e já vi a versão também deste realizador de desenhos animados, Jan Svanmaker, tchecoslovaco. Eu acho que eu posso ver as versões todas da Alice que for preciso. Muito obrigada pela partilha, obrigada por ter estado connosco, por este momento, continuação de muito sucesso, de muitas leituras, por cá não o vamos perder de vista, não o vamos perder de vista, é também para nós uma inspiração na arte de contar histórias. Obrigada. Obrigado, tudo bom Até para sempre. vocês. Até Igualmente. Sempre. Adeus. Tchau. Para ler, ver e ouvir. Aqui seguem as sugestões da Biblioteca Municipal de Ilhavo. A banda desenhada há muito que é considerada um estilo de literatura eclético, passível de agradar a todas as idades. Neste intuito, a Biblioteca Municipal de Ilhavo sugere o Diário de Anne Frank, adaptado ao formato gráfico de banda desenhada por Harry Folman e David Polanski. Esta edição procura reproduzir a visão ponderada, poética e lírica do mundo que Anne Frank evidenciou no manuscrito original, combinando-a com ilustrações, tornando este livro numa excelente forma de iniciar as crianças e jovens ao tema do Holocausto. Outra excelente leitura é a história de um rato mau, a história de uma adolescente, sem abrigo, profundamente marcada e perseguida por um terrível acontecimento da sua infância. Inspirado na vida da escritora de livros infantis Beatrix Potter, esta obra de Brian Talbot, apesar do final relativamente simpático, assume claramente a denúncia de situações que deveriam ser isoladas e limite, mas que, infelizmente, continuam a repetir-se dia após dia em todos os estratos sociais. Para uma leitura mais ligeira, sugerimos O Roteiro Breve da Banda Desenhada em Portugal, de Carlos Pessoa, um retrato das publicações mais icónicas em 150 anos de história da BD no nosso país. Uma banda desenhada só existe quando rompe o pequeno círculo da oficina do criador e se expõe à fruição e contemplação do leitor anónimo. De António Jorge Gonçalves e Nuno Artur Silva, a BMI sugere ainda a história de Tesouro Perdido, as aventuras de um detetive particular que, na procura de um tesouro, tem encontros e desencontros em viagens sucessivas onde o real e o imaginário se vão cruzando a cada passo. A banda desenhada tem inspirado largamente a produção cinematográfica. Para desfrutar de um bom momento em família, sugerimos Asterix, O Segredo da Poção Mágica. O druida Panoramix decide que está na altura de assegurar o futuro da aldeia. Acompanhado por Asterix e Obelix, percorre então o mundo galês à procura de um jovem druida talentoso a quem possa transmitir o segredo da poção mágica. E, para finalizar, sugerimos o CD dos Heróis do Mar, parte integrante da coleção BD Pop Rock Português,
que conta com uma banda desenhada de António Jorge Gonçalves, o nosso entrevistado de hoje. Na Biblioteca Municipal de Ilhavo trabalhamos para a comunidade. Fica a conhecer alguns dos nossos projetos. A promoção do livro e da leitura faz-se evidenciando os autores, os seus textos e as suas imagens. Na Biblioteca Municipal de Ilhavo já estiveram presentes muitas exposições de autores locais e nacionais, como Helena Zália, Sara Bandarra, André Letria, Catarina Sobral, Isabel Munhoz Martins, entre muitos outros. Durante a permanência das exposições, o ilustrador é convidado para dinamizar um workshop de ilustração que pretende aproximar os livros dos potenciais leitores, brincar com o abstrato e incentivar a liberdade de expressão e a criatividade, assim como trabalhar as competências plásticas e de escrita e ainda sensibilizar para a arte, dando a conhecer novos conteúdos, materiais e técnicas utilizadas. Os ateliês são dinamizados com atividades plásticas como pintura, construção de objetos, entre outras, à volta do universo dos livros. Tudo isto num ritmo de brincadeira com quem criou ou imaginou as ilustrações dos livros, os seus ilustradores. Numa outra dimensão, o da literacia digital, a biblioteca promove a ação Ferramentas na Web. O objetivo é promover a aprendizagem ao longo da vida, a inclusão digital e a aquisição de competências de uso de tecnologias da informação e comunicação. Se pretende aprender ou esclarecer dúvidas no uso de computadores, telemóveis ou tablets, saber como gerir o e-mail, usar e comunicar através das redes sociais, pesquisar informação ou adquirir competências para navegar em segurança na internet, esta é a formação certa para si. As ações decorrem semanalmente, às quartas-feiras, e as inscrições são gratuitas. Esperamos por si! Biblioteca Gira, que gira! A Biblioteca Municipal nas ondas da rádio. Sintonize-se e viaje connosco ao som da biblioteca. A nossa missão é desafiá-lo, surpreendê-lo e informá-lo sobre todos os serviços e atividades que pode encontrar na sua biblioteca e muito mais. Escritores, ilustradores, Histórias, poesia, filmes, músicas, memórias, conversas, lugares, tradições, sugestões, livros, leituras, uma infinidade de razões para ficar connosco e não perder pitada. Saiba mais sobre nós, sobre o nosso dia-a-dia. No nosso programa, iremos abordar diversos temas, conhecer melhor os autores que lemos, mesmo aqueles que estão ao nosso lado, em Ilhavo, e que tanto prezamos. Obrigado pela sua companhia.